Olá pessoal, hoje na nossa aula de desenho técnico nós vamos falar sobre cotas. Dentre os nossos objetivos está entendermos o que são as cotas, sabermos selecionar quais cotas devem ser representadas no objeto, sabermos escolher quais vistas nós precisamos cotar e conhecer as principais regras e normas da cotagem, assim como representá-lo graficamente corretamente. A nossa aula está dividida em 6 partes. Primeiro, eu vou falar do conceito de cotas, explicar quais são os elementos da cotagem. Nós vamos conversar sobre as regras e as recomendações na hora de cotar os desenhos. Em seguida, quais são os tipos de cotagem. Por fim, mostrar alguns exemplos e fazer o nosso tradicional resumo e encerramento da aula. O que são cotas? Não basta somente representar corretamente a forma do objeto. Nós precisamos quantificá-lo, nós precisamos definir a posição e as dimensões exatas dos elementos que fazem parte daquele objeto. Então, não basta apenas desenhar o objeto, nós precisamos indicar as suas dimensões, altura, profundidade, comprimento e a posição das partes do objeto. Para isso, nós precisamos aplicar a cotagem. E nós precisamos conhecer quais são os elementos da cotagem, quais são as cotas que precisam estar lá, selecionar as cotas que precisam estar no desenho e posicionar corretamente essas cotas no desenho para que o desenho não seja um desenho confuso, seja um desenho claro e objetivo, que é sempre uma das metas do desenho técnico. É sempre ser um desenho de leitura fácil, objetiva, se você conhece as regras e as normas da representação técnica. Quais são os elementos da cotagem? Os elementos são, basicamente, a linha de chamada, que são essas linhas de traço contínuo, traço fino, que normalmente elas são perpendiculares àquele elemento que está sendo representado, ou seja, ele vai formar 90 graus com o elemento que está sendo representado, geralmente, ok? Na grande maioria das vezes. E ele parte das extremidades daquela dimensão que você quer representar. Nós temos a cota. A cota, ela em si, é o número que vai indicar a dimensão daquele objeto. Ou a dimensão em termos de comprimento, ou a dimensão em termos de ângulo. Pode ser um ângulo também. E nós vamos utilizar aí a unidade que você estiver trabalhando. Geralmente é milímetros, mas se é na área, por exemplo, de edificações, nós trabalhamos lá com metros. Abaixo da cota, nós vamos ter aqui a linha de cota, que são linhas retas, ou podem ser arcos, se nós estivermos cotando ângulos, com um traço contínuo, fino também. E nas suas terminações, onde ela encontra aqui a linha de chamada, nós temos as terminações ou setas. Essas terminações ou setas, elas podem ser de vários tipos. Nós podemos ter uma seta fechada, toda preenchida, uma seta fechada não preenchida, podemos ter uma seta aberta, podemos ter essa linha a 45 graus ou uma circunferência, um ponto. E uma vez que nós adotamos esse tipo tem que ser feito em todo o desenho. Ah, mas esse exemplo aqui, gente, é só para vocês verem diferentes tipos de aplicação. Nós podemos também utilizar alguns símbolos especiais que vão permitir identificar a forma de alguns elementos por meio desses símbolos. Então, quando junto à cota tiver um R, quer dizer que ele é um raio. Está sendo cotado um raio, nesse caso aqui de 15 unidades. Um quadrado, se tem um quadrado, nesse caso aqui, quer dizer que esse objeto aqui ele é um quadrado. Se eu olhar de lado aqui, ó, vai ser um quadrado de 20 unidades. Este símbolo é um diâmetro, ou seja, nós temos aqui uma circunferência cujo diâmetro é de 15. SR significa raio esférico. Aqui nesse caso, S e o símbolo de diâmetro, é diâmetro esférico. Quer dizer que nós temos aqui uma esfera. Vamos ver agora as principais regras e recomendações a respeito da cotagem. Existem várias, tá, pessoal? Existem casos muito específicos. Aqui nós vamos ver os casos mais gerais. Primeiro, as cotas elas devem representar as medidas reais do objeto. Vamos supor, eu tenho um objeto que no seu dimensionamento real, ele tem 10 centímetros de altura. Aí eu vou executá-lo numa escala 1:2, ou seja, eu vou reduzir 2 vezes, vai ficar metade do tamanho dele.
Então, aquela altura, no desenho, vai ficar com 5 centímetros. O que eu tenho que registrar na cota não são 5 centímetros. Aquilo é o tamanho do desenho no papel. Eu tenho que representar, na hora de cotar, eu tenho que escrever o tamanho real, ou seja, 10 centímetros de altura. Usar sempre a cor preta. Por padrão, tá? Nós utilizamos a cor preta na hora de fazer a cotagem, de todos aqueles elementos que nós falamos. Mas é muito comum, às vezes, principalmente quando nós estamos fazendo um desenho, quando o objetivo é mostrar para um cliente, não exatamente para um corpo técnico, você, por exemplo, colocar a cota uma outra cor, uma cor vermelha, dar um determinado destaque. Isso é permitido, principalmente quando não existe esse objetivo tão documental do projeto. Agora, se é um projeto de fato executivo, que está destinado à indústria, quando é um desenho que vai orientar a manufatura, a edificação daquele objeto, então, geralmente, a gente utiliza a cor preta. O tamanho das letras, das cotas, dos números lá, e outros elementos que nós vamos conversar daqui a pouco, ele deve ser constante em todo desenho. Eu não posso usar uma cota em uma altura, depois usar outra, tem que ser constante. Também eu não posso omitir cotas necessárias, então ficar sempre atento para não faltar uma cota que vai ser importante para a reprodução daquele objeto. Cotar preferencialmente na vista com mais informações. Qual é a vista com mais informação, pessoal? É aquela vista que nós elegemos como a vista principal. A gente começa a cotagem de lá e a partir daí, se os nossos desenhos estão todos na mesma folha e alinhados, que nem naquele exemplo lá que nós mostramos quando nós falamos das vistas múltiplas, em que nós temos a vista anterior, vista lateral direita, vista lateral esquerda e assim por diante, se essas vistas estão numa mesma folha alinhadas, então nós começamos pela vista frontal e vamos fazendo aquelas medidas que estão faltando nas outras vistas. Vocês vão entender isso mais adiante, com mais clareza. Nós precisamos evitar o cruzamento de linhas e a coincidência com as arestas do desenho, que é o que está representado nessas ilustrações. Aqui isso não pode acontecer. Ó. Eu tenho aqui as nossas linhas de chamada, a linha de cota. Linhas de chamada, linha de cota. Cruzar linha de chamada com uma outra linha de cota que não tem relação nenhuma com aquela dimensão que você está querendo representar, não pode acontecer. Assim como eu não posso coincidir aqui a linha de cota com aquela aresta que eu quero cotar, aquela dimensão que eu quero registrar. Isso também não pode acontecer. Esses dois casos estão proibidos. Tá? A cota ela vai ser preferencialmente fora do desenho, tem casos que não tem como, que a gente faz dentro, principalmente desenho de edificações, respeitando uma distância. Geralmente essa distância é de 1 centímetro, 7 milímetros, você vai avaliar de acordo com o que lhe parece que fique mais organizado no desenho. Geralmente é de 1 centímetro a 7 milímetros. E essa aqui é a forma correta, em que as linhas não estão se cruzando e nós estamos respeitando aqui uma distância entre os elementos cotados e a linha de cota. Aqui está tudo bem. Cada elemento ele tem que ser cotado de preferência uma vez. Então, nós precisamos evitar uma redundância. Algumas redundâncias, nós vamos ver no exemplo mais para o final, que ajudam a leitura do desenho. Mas nós precisamos evitar o exagero de cotas. O desenho ficar cheio de cotas, sendo que quando aquele elemento já foi cotado em outra parte. Agora, claro, quando esses desenhos estão na mesma folha e alinhados. Se eu tenho, vamos supor, aqui nós temos uma vista frontal e um corte. Se eu tenho esse corte em uma outra folha, aí não tem problema eu repetir a cotagem que foi feita aqui nessa vista frontal. Agora, se eles estão, como aqui, na mesma folha e alinhados, aí beleza, eu posso eliminar. Por exemplo, o que é que ele eliminou aqui? Essa cota é o diâmetro desse furo, eu não preciso dela aqui. Aqui eu tenho o comprimento, 60 unidades. Ele já foi feito aqui, então eu posso eliminar aqui. As cotas elas devem estar paralelas à linha de cota e de preferência centralizadas. Elas podem estar todas na horizontal, que é o exemplo que nós temos aqui. Nós temos as linhas de contorno do objeto, nós temos a linha de cota paralela às linhas de contorno, tá vendo? E eu tenho a cota em si, o número. Neste caso aqui, eles estão todos na horizontal, centralizados. E aqui, nesse caso, eles estão acima da linha de cota. E
respeitando a inclinação da linha de cota. Eu poderia ter, por exemplo, aqui nós temos um exemplo como se estivesse simulando aqui uma folha de papel, uma folha de desenho técnico, que nós temos aqui o espaço da legenda, nós temos uma vista frontal e uma vista superior. Observem que a vista superior está ok, ó. Nós temos aqui os elementos da cotagem, a cota, está acima da linha de cota, aqui também está acima da linha de cota. Aqui está acima, mas a cota está de cabeça para baixo. Aqui já não está, ele está acima, só que também está de cabeça para baixo. Isso não pode acontecer, tá? Porque eu não posso ter que ficar girando a minha folha para poder ler as dimensões do desenho. Nesse caso, nós temos a cotagem de ângulos, preferencialmente acima, tá vendo? Aqui fica um pouco, como está exatamente na metade, fica um pouco ambíguo. Mas aqui nesse exemplo já fica mais claro. A linha de cota, nesse caso, é um arco. O arco é o quê? Um pedaço de uma circunferência. As cotas elas devem estar mais próximas das arestas que elas representam, cuja dimensão elas estão registrando, representando. Isso aqui não é correto, porque está lá longe. Se eu não tenho nada que atrapalhe, nenhum elemento aqui que me obrigue a colocar a essa distância, então vamos respeitar aquela distância de 7 milímetros ou 1 centímetro. Aqui a mesma coisa, ele está cotando esse diâmetro. Se não tem nenhum elemento que impeça, vamos trazer mais para frente do elemento que está sendo cotado. O que acontece quando nós temos aqui, vamos supor aqui esse elemento, bem esses cantinhos aqui fossem todos, tivessem um boleadinho, que na vista não iria aparecer na escala que está sendo representado, assim um arredondado. Quando isso acontece, quando o nosso objeto ele tem várias arestas arredondadas e que na vista isso não aparece, nós podemos lá na legenda colocar assim, boleados e concordâncias, raio e o número do raio. No caso, um raio muito pequeno, de 2 milímetros. Nós podemos fazer isso para registrar que as quinas do objeto não vão formar, de fato, não formam 90 graus, que eles têm, na verdade, eles têm lá um boleado, arredondado, os cantinhos são arredondados. As cotas, os números, os algarismos, eles não podem ficar sobrepostos com elementos do desenho. Aqui nós temos uma linha de eixo, que está mostrando a posição desse furo, e aqui a cota, que geralmente fica centralizada na linha de cota. Nesse caso, ela não vai ficar centralizada. Eu vou deslocar um pouco aqui para a direita e deixar livre a minha linha de eixo. Aí aqui está correto. Nós devemos utilizar sempre as mesmas unidades, milímetros, centímetros, metros. Então eu não posso, no mesmo desenho, fazer uma cota com metro, depois fazer uma cota com milímetro e assim por diante. Uma vez que eu escolha uma unidade, aquela unidade tem que estar descrita na minha legenda e todas as cotas executadas dentro daquela unidade. Quando não houver espaço na linha de cota, para a cota, ou seja, para o algarismo, para o número, a gente pode utilizar uma pequena linha de referência, puxar e escrever, que é este caso aqui. O 12 ia ficar muito apertado. O que foi feito? Se puxou uma linha de referência, aqui para baixo, colocou o 2. Mas ele está abaixo da linha de cota. Nesse caso não tem problema. Aqui temos uma outra forma, em que a seta, aqui a seta está para dentro. Aqui a seta veio para fora e a cota está alinhada com a seta aqui na direita. Eu particularmente não gosto desse tipo de cota quando não temos muito espaço aqui na linha de cota. Eu acho mais fácil a leitura dessa forma. Puxa a linha de referência e escreve a cota. Vamos falar agora dos tipos de cotagem. Na cotagem de forma, nós vamos registrar as principais dimensões do objeto, a sua forma. Então, se nós temos um elemento prismático, nós vamos registrar seu comprimento, altura, profundidade. Em uma vista, nós vamos representar seu comprimento e altura, e na outra vista, a profundidade. Porque, lembrando, na projeção ortográfica, cada vista nós só podemos ver 2 dimensões. No cilindro, nós não precisamos de 3 dimensões. Nós precisamos somente, aqui na vista principal, do comprimento e aqui depois do diâmetro da circunferência que deu origem àquele cilindro. Aqui nesse exemplo nós temos aqui pirâmides e cones. Uma pirâmide nós precisamos registrar a base da pirâmide. No caso aqui os lados são iguais, então se registrou só uma dimensão e a sua altura. Aqui a pirâmide, no caso, ela foi cortada
Então, nós temos aqui a base, a altura e também aqui a parte maior, a base e a parte menor, aqui acima, tanto no sentido aqui do comprimento quanto no sentido da profundidade. Um cone, semelhante ao cilindro. Aqui nós temos a dimensão da altura e o diâmetro, que deu origem a esse cone. Aqui, como é um cone cortado, nós vamos ter aqui a base maior, a parte menor, a parte superior menor, que vão estar cotadas nessa vista superior. Então aqui são só alguns exemplos para vocês entenderem a lógica da cotagem. Nós podemos cotar arcos também, que são pedaços de circunferência, que são arcos concordantes, ou seja, arcos que nós não conseguimos identificar onde um termina e onde outro começa. É como se fosse uma linha contínua. Okay? Aqui nós temos um arco cujo raio é de 100, aqui cujo raio é de 400 e aqui um bem menor de 15. Então, além da cotagem de forma, nós vamos ter a cotagem de posição, que vai nos indicar a localização dos elementos. Nesse objeto, nós temos a vista frontal e a vista superior, e temos esse elemento aqui. Eu preciso saber onde ele está no sentido do comprimento, então está registrado aqui, ó, e no sentido também da altura, que está registrado aqui. Observem que não deu espaço para colocar aqui, então ele fez nessa parte externa, aqui a linha de cota, em relação às linhas de chamada. Aqui nós temos um furo. O furo ele está representado aqui com essa linha mista, tá? Com essas duas linhas mistas, e a distância dele na horizontal e na vertical também estão registrados. Ah, eu preciso cotar a distância daqui para cá e daqui para cá? Não obrigatoriamente. Se você tem um ponto de referência, esse ponto de referência já serve, ok? No que se refere à organização da cotagem, nós podemos ter a cotagem em série, em que nós temos aqui, ó, este elemento deste ponto a este tem 150, deste ponto a este 20, e assim por diante no sentido aqui horizontal. Agora vamos ver aqui no sentido vertical. Então, deste ponto a este, eu vou ter 100. Deste ponto a este, mais 100. Então, ele vai nesta sequência, um depois do outro. Nós podemos também ter o em paralelo, em que ele começa num ponto, segue, depois ele volta para aquele ponto e segue até outro elemento que está sendo cotado. Começa de um ponto, segue até o outro elemento que está sendo cotado. O mais comum, gente, é o em série. Nós podemos encontrar esse em paralelo, principalmente em cotas de posição. Vamos supor que eu tivesse aqui vários furos, tá? Cuja distância de referência seria esta base. Aí eu poderia utilizar a cota em paralelo. Um outro elemento que nós temos, que não é necessariamente um dos elementos da cotagem, mas que está dentro desse grupo aí, são as linhas de referência e anotações, que é quando nós precisamos indicar algumas informações a respeito daquele objeto que não são somente a sua dimensão. Então aqui nós temos uma linha de referência que está puxada e está dizendo sobre um acabamento, que é um acabamento recartilhado, são ranhuras feitas na peça para aumentar o atrito. Aqui nós temos aqui já uma indicação de alguma informação que vai estar em outra parte do desenho. Pode ser uma tabela especificando o tipo de material ou alguma característica específica dessa parte do objeto. Vamos ver alguns exemplos, tá? Nós temos novamente aqui o exemplo da banqueta e agora vamos focar na questão da cotagem. Observem aqui, ó, que o desenho que está cotado basicamente é a vista anterior. Por que a vista inferior não está cotada? Eu não poderia ter daqui para cá 50? Poderia. Mas que é a mesma o pezinho, né, a medida do pezinho. Mas o que ocorre? Se só está cotado aqui, e visualmente eu consigo perceber que é um quadrado, então essas medidas são todas iguais. Por que não tem uma vista lateral esquerda, por exemplo? Por que não tem uma vista posterior? Porque todas elas são iguais à vista anterior. Então, lá quando nós conversamos sobre vistas, uma das coisas que nós vimos é quais são as vistas necessárias, quais são as vistas que eu preciso representar. Nesse caso, se eu fosse fazer vista anterior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista posterior, todas elas seriam iguais. Então, eu não preciso refazer. E logo eu só vou cotar aqui. Ah, por que eu não coto aqui no corte? Bem, o assento ele já está cotado aqui, ó.
essa distância daqui para cá é esta distância deste ponto a este. No máximo que poderia ser feito aqui é ter uma cota geral, para facilitar a leitura. Aqui, como nós temos aqui na altura, nós temos as cotas parciais 390, 60, 30 em série, uma depois da outra. Depois nós temos aqui uma cota geral, que está representando a soma dessas dimensões. Aqui eu também poderia ter essa cota geral, não teria problema algum. Isso facilitaria a leitura. A pessoa não precisaria ficar fazendo conta de cabeça para saber o comprimento total do objeto. Esta cota geral poderia estar aqui também na vista inferior, já que as vistas estão alinhadas. E aqui no detalhe, ó, nós temos uma cota que aqui no corte ficaria difícil de representar. Por isso que o detalhe foi... Então nós temos aqui, ó, com 20 milímetros e aqui 5 milímetros. Não tenho como cotar isso aqui no desenho. Nós temos aqui representado as cotas que no corte eu não iria conseguir fazer, porque está muito pequeno, preciso ampliar. Onde é que está? Por que 5 milímetros? Como é que eu sei que são 5 milímetros? Aqui na legenda, a unidade 5 milímetros. Vamos ver agora o nosso exemplo do hack. A resolução não está muito boa da imagem, mas para o nosso objetivo, eu acho que atende. Nós temos várias cotas, ok? Então temos aqui cotas parciais, cotas mais gerais. E aqui, nesse caso específico, ele fez algo para facilitar a leitura de que isso não é uma norma, não é uma regra, foi o entendimento de quem fez esse desenho técnico. Ele colocou ao lado da cota, ele colocou o que era aquela cota. Então aqui, por exemplo, que nós temos 782, está dizendo comprimento total do vão da prateleira. Aqui nós temos 550, diz comprimento total do nicho. Isso aqui é para ajudar a leitura. Foi uma decisão de quem fez o desenho técnico. Isso não é norma, não é a BNT, ok? Fique bem claro, tá? Aí aqui nós podemos ver que tem várias cotas que estão dentro do desenho. Como eu falei, nós precisamos evitar. Mas tem vezes que se eu colocar para fora, aí já vai contradizer uma outra regra que nós vimos, que é das cotas ficarem próximas daqueles elementos que estão sendo cotados. Teria que ficar muito distante, aí já ia dificultar a leitura. Então a cotagem é muito um exercício de seguir as regras, as recomendações, os consensos e também seguir o bom senso estético de como a informação vai ser apresentada. Se ficar confuso, é um sinal de que algo deve ser mudado. Então esse exemplo é para nós exercitarmos a questão da redundância. Vamos observar essa medida. Isso daqui é o que, gente? É o diâmetro desse furo. O diâmetro desse furo está cotado onde? Está cotado bem aqui, ó. Ele coloca 2 vezes diâmetro 20. Por quê? Eu poderia cotar sem esse 2 vezes somente diâmetro 20, só que eu teria que cotar aqui e aqui. Aí eu já não preciso mais cotar aqui. Só que ele colocou dessa forma porque são elementos repetidos, eu posso utilizar esse recurso, ok? Quando eu tenho elementos repetidos iguais no mesmo objeto. Isso daqui se aplica menos ao desenho de edificações, tá? Isso não é comum a gente utilizar esse 2 vezes. É mais o desenho se aplica mais ao desenho mecânico e outros tipos de desenho técnico. Aqui esse raio. 2 vezes R20. Ele não está cotando esse furo, não, gente. Agora ele está cotando, ó, essa curvatura bem aqui, ó. Tá vendo? Por que 2 vezes? Porque eu tenho deste lado e tenho deste outro lado. Por isso que aqui, ó, ele riscou. Não preciso. Se eu não tivesse esse 2 vezes, aí não teria problema colocar R20 e R20. Aqui essa distância. Por que ele riscou essa distância aqui? Porque essa distância é justamente esse raio. Então eu não preciso repetir. Nem deste lado, muito menos deste lado. A distância deste ponto até o centro da circunferência ou até onde começa essa curvatura. Ok? 120. Preciso aqui novamente? Não. As vistas estão alinhadas, não preciso. Ó, a altura deste elemento aqui, que é de 20, preciso? Não. Então, riscou. E assim por diante. Eliminando todas as redundâncias, olha como vai ficar a nossa cotagem. Fica um desenho muito mais limpo.
Esse exemplo é um exemplo bem exagerado para eliminar todas as redundâncias, mas como nós já conversamos anteriormente, algumas redundâncias facilitam a leitura. Por exemplo, aqui eu poderia ter uma cota de altura, poderia ser cotado aqui, ó, tá? Para eu saber a altura geral do objeto, porque neste caso eu precisaria pegar 120 e somar mais 20, aí que seria 140, que é a altura do objeto. Não exige um grande cálculo, mas facilitaria a leitura um pouquinho. Então, isso é uma decisão que deve ser tomada na hora de fazer o desenho, né? Até onde essas redundâncias são interessantes. Vamos agora ao nosso resumo, encerramento da aula. Nós começamos falando sobre o conceito de cotagem. Vimos que, além de representar o desenho com as suas formas, nós precisamos registrar o dimensionamento para que aquele objeto seja reproduzido na indústria. Vimos os elementos da cotagem, cujos principais são a linha de cota, as linhas de chamada, a cota em si, que é o número, e as terminações, que podem ser setas, bolas, linhas a 45 graus. Vimos também que existem alguns símbolos específicos que, quando utilizados junto com as cotas, podem nos ajudar a entender a forma dos objetos. Em seguida, nós vimos uma série de regras e recomendações na hora que nós vamos fazer a cotagem. Nós não vimos todas, nós vimos os principais casos, mas tem casos que são mais específicos. Mas esses que eu apresentei são os principais. Depois vimos os tipos de cotagem. Temos a cota de forma, que vai nos indicar o formato, a forma do objeto. E temos a cota de posicionamento, que vai nos ajudar a posicionar os elementos naquele objeto. Vimos também, dentro desse tópico, a organização, os critérios para a organização das cotas do desenho. Nós podemos ter os dois tipos principais, as cotas em série e as cotas em paralelo. As cotas em série são as mais comuns e as cotas em paralelo elas vão ser muito utilizadas, principalmente quando nós vamos representar o posicionamento de determinados elementos em relação a uma determinada referência. Em seguida, nós partimos para alguns exemplos, o exemplo da banqueta e o exemplo do rack. E vimos também aquele exemplo que mostra a questão quais são as cotas de fato necessárias. Então é isso, pessoal. Eu agradeço e até a nossa próxima aula.